que sinto tanta ansiedade mesmo confiando em Deus? Existe uma pergunta silenciosa que muitos carregam dentro do coração, mas poucos têm coragem de falar em voz alta. Se eu confio em Deus, por que ainda sinto tanta ansiedade? Essa pergunta aparece nos momentos em que a mente não consegue descansar, mesmo depois da oração. Aparece quando o coração acredita em Deus, mas os pensamentos continuam acelerados. Aparece quando a fé existe, mas a paz parece distante. Muitas pessoas vivem exatamente nesse conflito. Elas amam a Deus, buscam a presença de Deus, leem a Bíblia, oram e tentam confiar. Mesmo assim, em certos dias, a ansiedade aparece com força. A mente começa a imaginar problemas futuros. O coração sente um peso difícil de explicar e surge um sentimento de culpa. A pessoa começa a pensar que talvez sua fé não seja forte o suficiente. Mas essa luta interior não significa que sua fé é falsa ou fraca. Na verdade, ela revela algo muito humano dentro da jornada espiritual. A fé vive no espírito, mas a ansiedade muitas vezes nasce na mente e nas emoções. E aprender a lidar com essa diferença é uma das etapas mais importantes do crescimento espiritual. Jesus nunca disse que aqueles que creem nele nunca enfrentariam preocupações. O que ele ensinou foi algo muito mais profundo. Ele mostrou que mesmo quando o coração sente inquietação, existe um caminho para encontrar paz. Não uma paz superficial, mas uma paz que cresce lentamente dentro da alma, quando aprendemos a caminhar com Deus de forma mais profunda. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de momento agora. Você quer confiar em Deus, mas a mente continua cheia de perguntas. Você quer descansar, mas os pensamentos continuam voltando para os mesmos medos. Essa experiência não significa que Deus está distante. Significa que existe uma batalha acontecendo dentro do coração que precisa ser compreendida. E entender essa batalha é o primeiro passo para encontrar a paz que Deus deseja colocar dentro da sua vida. Porque antes de aprender a vencer a ansiedade, é importante reconhecer algo essencial sobre o que acontece dentro do coração de quem acredita em Deus. A batalha silenciosa dentro do coração de quem crê. Muitas pessoas imaginam que quando alguém tem fé em Deus, sua mente automaticamente se torna tranquila. Elas acreditam que confiar em Deus deveria eliminar qualquer tipo de ansiedade. Quando percebem que ainda sentem preocupação, começam a se questionar profundamente. A verdade é que existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de muitas pessoas que acreditam em Deus. De um lado está a fé, que lembra constantemente que Deus está no controle da vida. Do outro lado está a mente humana, que tenta prever o futuro e se preparar para tudo que pode dar errado. Essa batalha acontece porque o coração humano vive entre duas realidades. Existe a realidade espiritual, onde a fé reconhece que Deus conduz cada detalhe da história. Mas existe também a realidade emocional, onde sentimentos de medo, preocupação e insegurança podem surgir quando o futuro parece incerto. Isso não significa que a fé desapareceu. Significa que o ser humano é formado por mente, emoções e espírito. Às vezes, o espírito confia em Deus, mas a mente ainda está aprendendo a descansar. Muitos homens e mulheres de fé enfrentaram esse tipo de luta ao longo da história. Pessoas que acreditavam profundamente em Deus também viveram momentos de inquietação, dúvidas e preocupação. Isso faz parte da jornada de crescimento espiritual. O problema começa quando alguém acredita que sentir ansiedade é prova de que sua fé não é verdadeira. Essa interpretação cria um peso desnecessário dentro do coração. Em vez de buscar ajuda em Deus, a pessoa começa a lutar contra si mesma. Mas existe algo importante que precisa ser compreendido.
Confiar em Deus não significa que todas as emoções desaparecem imediatamente. Existe um processo onde a fé aprende a influenciar a mente e as emoções ao longo do tempo. E para entender esse processo, é necessário esclarecer algo que muitas pessoas nunca ouviram de forma clara. Confiar em Deus não significa que a ansiedade desaparece automaticamente. Porque confiar em Deus não elimina automaticamente a ansiedade. Muitas pessoas entram na caminhada espiritual acreditando que a fé em Deus trará uma solução imediata para todas as inquietações da mente. Elas imaginam que, a partir do momento em que começam a confiar em Deus, a ansiedade simplesmente desaparecerá. Quando percebem que isso não acontece dessa forma, surge uma frustração silenciosa dentro do coração. Essa frustração nasce de uma expectativa que não corresponde à maneira como o crescimento espiritual realmente acontece. Confiar em Deus é o início de uma transformação interior, não o fim imediato de todas as batalhas emocionais. A fé começa no espírito, mas a mente e as emoções muitas vezes precisam de tempo para se alinhar com essa nova realidade. A mente humana foi treinada ao longo da vida para tentar prever problemas, antecipar dificuldades e buscar controle sobre o futuro. Esses hábitos mentais não desaparecem instantaneamente apenas porque a pessoa decidiu confiar em Deus. Existe um processo onde o coração aprende gradualmente a substituir o medo pela confiança. Esse processo exige prática espiritual. A pessoa aprende a voltar seus pensamentos para as promessas de Deus sempre que a mente tenta levá-la para cenários de preocupação. Aprende a lembrar que a história da sua vida não está nas mãos do acaso, mas nas mãos de um Deus que conhece cada detalhe do caminho. Jesus ensinou algo importante sobre essa transformação. Ele mostrou que a paz verdadeira não surge simplesmente pela ausência de problemas, mas pela presença de Deus no meio das dificuldades. Isso significa que a ansiedade pode tentar aparecer, mas não precisa dominar o coração. Quando alguém compreende isso, algo começa a mudar dentro da alma. A pessoa deixa de se condenar por sentir ansiedade e começa a tratar essa inquietação como um sinal de que sua mente ainda está aprendendo a descansar em Deus. Esse entendimento abre espaço para uma reflexão ainda mais profunda. Muitas vezes, a fé existe dentro do espírito, mas a mente e as emoções ainda estão em um processo diferente. A diferença entre fé espiritual e paz emocional existe uma distinção que muitas pessoas nunca aprenderam a fazer, e essa falta de entendimento gera grande confusão dentro do coração. A fé espiritual e a paz emocional não são exatamente a mesma coisa. Elas caminham juntas, mas nem sempre aparecem no mesmo momento. A fé espiritual nasce quando o coração decide confiar em Deus. É uma escolha interior, muitas vezes feita mesmo em meio à dor, às dúvidas e às incertezas. A pessoa olha para a sua vida, olha para Deus e diz dentro de si: eu escolho acreditar que Deus está cuidando de mim. Já a paz emocional funciona de outra maneira. Ela está ligada ao funcionamento da mente e das emoções. A mente carrega memórias, experiências passadas, preocupações e expectativas sobre o futuro. Por causa disso, mesmo quando o espírito decide confiar, as emoções podem levar um tempo maior para se reorganizar. É por isso que alguém pode orar com sinceridade, confiar em Deus de verdade e ainda assim sentir ansiedade em certos momentos. O espírito já escolheu confiar, mas a mente ainda está aprendendo a viver nessa nova confiança. Esse processo é semelhante ao que acontece quando alguém começa a aprender algo novo. No início, existe uma decisão clara de mudança, mas a prática diária é necessária para que essa decisão se torne um hábito interior. Na vida espiritual, acontece algo parecido. A fé começa com uma decisão,
Mas a paz emocional cresce com o tempo, à medida que a pessoa aprende a entregar seus pensamentos a Deus repetidamente. Jesus ensinou que a paz verdadeira não depende apenas das circunstâncias externas. Ela nasce quando o coração aprende a permanecer conectado com Deus, mesmo quando a mente tenta se perder em preocupações. E quando começamos a observar com atenção, percebemos que a mente possui um papel muito forte na forma como a ansiedade cresce dentro da vida de alguém. Como a mente amplifica as incertezas da vida, a ansiedade muitas vezes não começa com um grande problema. Ela começa com um pensamento sobre algo que pode acontecer no futuro, uma preocupação sobre uma decisão importante ou uma dúvida sobre como determinada situação vai se resolver. Esse pensamento, quando não é reconhecido, começa a crescer dentro da mente. A mente humana possui uma tendência natural de tentar prever dificuldades antes que elas aconteçam. Ela acredita que, se conseguir imaginar todos os cenários possíveis, será capaz de se proteger melhor. No entanto, esse mecanismo muitas vezes produz o efeito contrário. Em vez de trazer segurança, ele cria um ciclo constante de preocupação. Um único pensamento pode se transformar em muitos outros. A mente começa a imaginar possibilidades negativas, começa a projetar cenários difíceis e, em pouco tempo, o coração já está sentindo o peso de algo que ainda nem aconteceu. É assim que a ansiedade se fortalece dentro da vida de muitas pessoas. Esse processo acontece até mesmo com aqueles que confiam em Deus. A fé está presente no espírito, mas a mente continua funcionando de acordo com hábitos antigos de preocupação e antecipação. Por isso, a ansiedade pode surgir mesmo quando existe fé verdadeira. A boa notícia é que a mente também pode aprender um novo caminho. Assim como ela aprendeu a se preocupar ao longo da vida, ela também pode aprender a confiar. Esse aprendizado acontece quando a pessoa começa a perceber os pensamentos que alimentam a ansiedade e escolhe direcionar sua atenção novamente para Deus. Jesus mostrou que a mente precisa ser treinada a confiar no cuidado do Pai. Ele convidou as pessoas a olhar para a criação e perceber que Deus cuida de cada detalhe da vida. Esse ensinamento não foi apenas uma reflexão bonita, foi um convite para mudar a forma como a mente interpreta o futuro. Quando a mente começa a aprender esse novo caminho, algo interessante acontece dentro do coração. A pessoa percebe que muitas vezes sua fé está presente, mas seu coração está cansado por causa das batalhas emocionais que enfrentou. Quando a fé existe, mas o coração está cansado, existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa profundamente no coração. É o cansaço de quem continua acreditando em Deus, continua orando, continua tentando confiar, mas ao mesmo tempo enfrenta muitas batalhas dentro da mente. A pessoa não perdeu a fé, mas sente que sua alma está sobrecarregada. Esse tipo de cansaço espiritual acontece quando alguém passa muito tempo lutando contra preocupações, responsabilidades e incertezas. O coração quer confiar em Deus, mas ao mesmo tempo tenta lidar com muitas pressões da vida diária. Trabalho, família, decisões importantes, expectativas sobre o futuro. Tudo isso pode se acumular dentro da mente. Em certos momentos, essa carga emocional começa a afetar a maneira como a pessoa sente sua própria fé. Ela continua acreditando em Deus, mas sente dificuldade em encontrar paz. Surge então um pensamento que machuca profundamente o coração. Talvez exista algo errado comigo. Talvez minha fé não seja suficiente. Mas essa interpretação não corresponde à realidade da caminhada espiritual. Sentir cansaço não significa perder a fé. Muitas vezes significa apenas que a pessoa tem carregado pesos que deveriam ser entregues a Deus. Jesus falou diretamente para aqueles que se sentiam assim.
Ele convidou as pessoas cansadas e sobrecarregadas a irem até ele para encontrar descanso. Esse convite mostra algo importante. Deus conhece o coração humano e sabe que a jornada da fé também pode trazer momentos de desgaste emocional. Quando alguém aceita esse convite, começa a entender que a fé não exige perfeição emocional. A fé não exige que a pessoa nunca se sinta cansada ou preocupada. A fé convida o coração a trazer essas preocupações para perto de Deus. E quando começamos a olhar com atenção para a raiz de muitas dessas preocupações, percebemos que grande parte da ansiedade nasce de algo muito específico dentro do coração humano: o medo de perder o controle da própria vida. Uma das raízes mais profundas da ansiedade está no desejo humano de controlar o que ainda não aconteceu. O coração quer saber o que vem pela frente, quer prever os resultados, quer garantir que tudo vai terminar bem. Quando essa certeza não existe, a mente entra em estado de alerta. Esse desejo de controle não nasce de arrogância. Na maioria das vezes, ele nasce do medo. Medo de perder algo importante, medo de tomar decisões erradas, medo de enfrentar situações difíceis. A mente tenta proteger a pessoa imaginando todas as possibilidades do futuro. O problema é que o futuro não pode ser completamente controlado. Existem fatores que estão além da capacidade humana de prever ou organizar. Quando alguém tenta carregar sozinho a responsabilidade de garantir que tudo dará certo, o coração começa a sentir uma pressão enorme. Essa pressão gera ansiedade, porque a pessoa se coloca em uma posição que não pertence a ela. O controle absoluto da vida nunca esteve nas mãos do ser humano. Esse lugar pertence somente a Deus. Confiar em Deus significa reconhecer essa verdade. Significa entender que existem decisões que você pode tomar hoje, responsabilidades que você deve assumir, mas o resultado final da história não depende apenas de você. Quando alguém tenta manter o controle de tudo, a ansiedade cresce. Quando o coração aprende a confiar em Deus, com aquilo que não pode controlar, a mente começa a encontrar espaço para descansar. Esse aprendizado não acontece de um dia para o outro. Ele acontece aos poucos, à medida que a pessoa aprende a entregar a Deus aquilo que antes tentava resolver sozinha. E durante esse processo, muitos cristãos enfrentam um sentimento que quase ninguém gosta de admitir. Porque muitos cristãos sentem culpa por causa da ansiedade. Dentro da vida espiritual, existe uma luta que muitas pessoas enfrentam em silêncio. Elas acreditam em Deus, desejam confiar plenamente, mas quando percebem que a ansiedade aparece novamente, surge um sentimento de culpa. O coração começa a pensar que algo está errado com sua fé. Esse sentimento de culpa pode ser muito pesado. A pessoa já está lidando com preocupações sobre a vida e agora começa a se julgar espiritualmente. Ela pensa que um verdadeiro cristão deveria estar sempre em paz, sempre tranquilo, sempre confiante. Quando percebe que ainda sente medo ou inquietação, conclui que sua fé falhou. Mas essa ideia não corresponde ao que a própria Bíblia revela sobre a jornada da fé. Muitos homens e mulheres que confiaram profundamente em Deus também enfrentaram momentos de angústia, preocupação e conflito interior. A fé nunca significou a ausência completa de emoções difíceis. O problema não está em sentir ansiedade. O problema surge quando a pessoa acredita que precisa enfrentar essa luta sozinha ou esconder aquilo que está acontecendo dentro do seu coração. A fé verdadeira não exige perfeição emocional. Ela convida o coração a trazer suas inquietações para Deus. Quando alguém entende isso, algo começa a mudar. A ansiedade deixa de ser vista como prova de fracasso espiritual e passa a ser tratada como uma área da vida que precisa ser entregue a Deus. Essa mudança de perspectiva é muito importante.
Ela liberta o coração do peso da culpa e abre espaço para que a pessoa busque a presença de Deus com mais sinceridade. E quando olhamos com atenção para a história da fé, percebemos algo que traz grande esperança. Muitas pessoas que caminharam com Deus também viveram momentos de luta interior, o lado humano da fé. Existe uma imagem idealizada da fé que muitas pessoas carregam dentro da mente. Elas imaginam que alguém que confia verdadeiramente em Deus vive sempre com serenidade absoluta, sem conflitos internos, sem momentos de medo ou inquietação. Essa imagem cria uma expectativa que não corresponde à realidade da caminhada espiritual. A fé não elimina a humanidade da pessoa. Quem acredita em Deus continua sendo humano. Continua tendo emoções, continua enfrentando desafios e momentos de fragilidade. A diferença não está em nunca sentir ansiedade, mas em aprender a lidar com essas emoções na presença de Deus. Ao longo da história bíblica, muitos homens e mulheres que confiaram profundamente em Deus também passaram por momentos de angústia. Eles expressaram suas preocupações, suas dúvidas e suas lutas diante do Senhor. Isso mostra que a fé não exige esconder aquilo que acontece dentro do coração. O lado humano da fé aparece justamente nesses momentos de vulnerabilidade. É quando a pessoa reconhece que não possui todas as respostas, que não controla todas as situações e que precisa da ajuda de Deus para continuar caminhando. Essa sinceridade diante de Deus cria um relacionamento mais profundo. A pessoa deixa de tentar aparentar força espiritual o tempo todo e passa a se aproximar de Deus com um coração verdadeiro. Em vez de esconder suas inquietações, ela aprende a apresentá-las diante de Deus. Essa postura abre espaço para que a graça de Deus atue de maneira mais profunda na vida da pessoa. O coração começa a experimentar um tipo de cuidado que não depende de parecer forte, mas de reconhecer sua necessidade de Deus. E quando voltamos nosso olhar para os ensinamentos de Jesus, encontramos orientações muito claras sobre como lidar com a preocupação que surge dentro da mente humana. O que Jesus ensinou sobre preocupação e a mente. Quando Jesus falou sobre preocupação, ele estava olhando diretamente para a realidade do coração humano. Ele sabia que as pessoas carregam perguntas sobre o futuro, responsabilidades sobre a vida e muitas incertezas dentro da mente. Por isso ele trouxe um ensinamento que continua sendo profundamente atual. Jesus mostrou que a preocupação não acrescenta nenhum benefício real à vida. Ela não resolve os problemas do amanhã e não cria soluções para o futuro. Na verdade, ela consome a energia do presente e enfraquece a paz que poderia existir dentro do coração. Ele explicou que a mente humana tem a tendência de viver projetada para frente. As pessoas pensam no que pode dar errado, imaginam cenários difíceis e tentam antecipar situações que ainda nem aconteceram. Esse movimento constante cria um estado de alerta dentro da mente. Para ajudar as pessoas a compreenderem uma nova maneira de pensar, Jesus apontou para algo simples da criação. Ele falou sobre os pássaros do céu e sobre as flores do campo. Esses exemplos revelam que Deus cuida de detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Se Deus cuida da criação de maneira tão cuidadosa, quanto mais Ele se importa com a vida daqueles que confiam nele. Esse ensinamento não foi apenas uma metáfora bonita. Foi um convite para mudar a forma como a mente interpreta a vida. Quando alguém começa a meditar nessas palavras de Jesus, algo começa a se transformar dentro da alma. A pessoa percebe que não está sozinha tentando sustentar o futuro da própria vida. Mas para que essa confiança cresça, é importante entender que a ansiedade muitas vezes possui raízes mais profundas do que apenas pensamentos preocupados. As raízes espirituais da ansiedade persistente. Nem toda ansiedade nasce apenas de circunstâncias externas. Muitas vezes ela está ligada a algo mais profundo
dentro da vida espiritual e emocional de uma pessoa. Quando alguém observa sua própria ansiedade com atenção, percebe que existem camadas internas que influenciam a maneira como a mente reage ao futuro. Uma dessas raízes pode ser experiências passadas que deixaram marcas no coração. Situações difíceis que a pessoa enfrentou ao longo da vida podem ter ensinado a mente a permanecer sempre em estado de alerta. Mesmo quando a vida muda, esses padrões continuam influenciando a forma como a pessoa interpreta novas situações. Outra raiz pode estar ligada ao excesso de responsabilidade que alguém coloca sobre si mesmo. Quando a pessoa acredita que precisa resolver tudo, controlar tudo e garantir que nada dê errado, a mente começa a carregar um peso que se torna difícil de suportar. Também existe a influência de pensamentos que se repetem ao longo do tempo. Quando a mente se acostuma a imaginar sempre o pior cenário possível, esses pensamentos criam caminhos dentro da forma de pensar. A ansiedade passa a aparecer quase automaticamente. Essas raízes não anulam a fé de alguém. Pelo contrário, elas mostram áreas da vida que ainda precisam ser curadas e transformadas pela presença de Deus. A fé não ignora essas realidades. Ela convida a pessoa a permitir que Deus trabalhe nessas áreas com paciência e cuidado. Quando alguém começa a reconhecer essas raízes, o coração se torna mais consciente daquilo que precisa ser entregue a Deus. A pessoa percebe que a ansiedade não é apenas um problema a ser combatido, mas também um convite para um crescimento espiritual mais profundo. E uma das formas mais importantes pelas quais a ansiedade continua tentando dominar a vida de alguém acontece dentro da própria mente. Como a ansiedade tenta dominar os pensamentos, a ansiedade raramente começa com algo visível. Na maioria das vezes, ela começa dentro da mente, através de pensamentos que parecem pequenos no início. Um pensamento sobre algo que pode dar errado, uma preocupação sobre uma decisão importante ou um medo relacionado ao futuro. Esses pensamentos entram na mente de forma silenciosa. Quando esses pensamentos não são percebidos com atenção, eles começam a se repetir. A mente volta ao mesmo cenário várias vezes, tentando encontrar uma solução ou tentando se preparar para aquilo que ainda nem aconteceu. Esse ciclo de repetição fortalece a sensação de preocupação. Com o tempo, a pessoa começa a sentir como se estivesse vivendo um problema que ainda não existe. O coração acelera, a mente perde a tranquilidade e o corpo reage como se estivesse diante de uma situação de perigo real. É assim que a ansiedade começa a dominar os pensamentos. Esse processo pode acontecer mesmo na vida de alguém que confia em Deus. A fé está presente no espírito, mas a mente ainda está acostumada a seguir padrões antigos de preocupação. Por isso, a batalha muitas vezes acontece no campo dos pensamentos. Aprender a descansar em Deus envolve também aprender a observar os pensamentos com mais atenção. Nem todo pensamento que surge representa a verdade sobre a realidade. Muitos pensamentos são apenas projeções do medo ou da insegurança. Quando alguém percebe isso, pode escolher redirecionar sua mente. Em vez de alimentar continuamente os pensamentos que geram ansiedade, a pessoa começa a lembrar das promessas de Deus e da sua presença constante. Esse redirecionamento não acontece apenas uma vez. Ele precisa ser praticado repetidamente. E é exatamente nesse processo que um elemento essencial da vida espiritual começa a ganhar força. O papel da entrega em acalmar o coração. Existe um momento na caminhada espiritual em que a pessoa percebe que lutar contra a ansiedade apenas com força própria não é suficiente. Quanto mais tenta controlar cada pensamento e cada preocupação, mais cansado o coração fica. É nesse ponto que a entrega a Deus começa a revelar seu verdadeiro poder. Entregar não significa desistir da vida,
ou ignorar os problemas. Significa reconhecer que existem áreas que não podem ser resolvidas apenas pela mente humana. Significa admitir diante de Deus aquilo que está pesando no coração e confiar que Ele pode cuidar daquilo que está além da nossa capacidade. Essa entrega acontece de maneira muito prática. A pessoa leva suas preocupações para a oração e fala com Deus com sinceridade. Ela não tenta esconder sua ansiedade ou fingir que está forte o tempo todo. Em vez disso, abre o coração e apresenta suas inquietações diante dele. Quando isso acontece, algo começa a mudar dentro da alma. O peso que antes estava concentrado apenas na mente começa a ser dividido com Deus. A pessoa percebe que não precisa carregar sozinha cada medo sobre o futuro. A entrega também muda a forma como a pessoa vive o presente. Em vez de gastar energia tentando controlar tudo o que pode acontecer amanhã, ela aprende a confiar que Deus continuará conduzindo cada passo da jornada. Esse tipo de confiança cria um ambiente interior onde a paz pode começar a crescer. Não é uma paz instantânea, mas uma paz que se fortalece com o tempo, à medida que o coração aprende a depender mais de Deus. E à medida que essa dependência cresce, a pessoa começa a perceber que confiar em Deus não é algo que acontece apenas em momentos de crise. Aprendendo a confiar em Deus todos os dias, não apenas nas crises. Muitas pessoas procuram a presença de Deus com mais intensidade quando estão enfrentando uma crise. Quando a ansiedade cresce, quando os problemas aparecem ou quando o futuro parece incerto, o coração se volta para Deus, buscando respostas e alívio. Isso é natural, porque o ser humano reconhece sua necessidade de ajuda quando percebe suas limitações. No entanto, a confiança em Deus se torna mais forte quando ela não acontece apenas nos momentos de dificuldade, mas também nos dias comuns da vida. Quando alguém aprende a caminhar com Deus diariamente, a fé começa a criar raízes profundas dentro do coração. Essa prática diária muda a forma como a pessoa enfrenta as fases difíceis. Em vez de tentar construir confiança apenas no momento da crise, ela já possui uma base espiritual que foi desenvolvida ao longo do tempo. A oração deixa de ser apenas um pedido de socorro e passa a ser um momento constante de relacionamento com Deus. Confiar em Deus diariamente também significa incluir Deus nas pequenas decisões da vida. A pessoa aprende a conversar com Deus sobre suas escolhas, seus planos e suas preocupações. Esse hábito cria uma proximidade que fortalece a fé de forma natural. Quando a confiança se torna parte da rotina espiritual, a ansiedade perde parte do seu poder. Isso acontece porque o coração se acostuma a lembrar que Deus está presente em cada etapa da vida, não apenas nos momentos extraordinários. Essa prática diária de fé cria um ambiente interior mais estável. A pessoa aprende a enfrentar os desafios com uma consciência maior da presença de Deus. E dentro desse relacionamento constante, uma ferramenta espiritual começa a ganhar um papel ainda mais importante: como a oração transforma a mente ansiosa. A oração não é apenas um momento religioso onde alguém repete palavras. A oração é um espaço onde a mente e o coração começam a se reorganizar diante da presença de Deus. Muitas pessoas pensam na oração apenas como um pedido por respostas, mas ela também tem um efeito profundo na maneira como a mente lida com a ansiedade. Quando alguém ora com sinceridade, a mente desacelera. O coração deixa de carregar sozinho o peso das preocupações e começa a colocá-las diante de Deus. Esse movimento interior cria um tipo de alívio que não depende imediatamente da solução dos problemas. Durante a oração, a pessoa começa a lembrar quem Deus é. Ela lembra que Deus conhece sua vida,
conhece seus desafios e conhece aquilo que ainda está por vir. Essa lembrança ajuda a mente a sair do ciclo de pensamentos ansiosos e voltar sua atenção para a confiança. A oração também cria um momento de silêncio interior. Em um mundo cheio de estímulos, preocupações e informações constantes, a mente raramente encontra descanso. Quando alguém se coloca diante de Deus em oração, cria um espaço onde os pensamentos começam a se organizar. Com o tempo, a oração se torna um lugar onde a pessoa aprende a entregar suas inquietações repetidamente. Cada vez que a ansiedade tenta voltar, o coração encontra novamente esse caminho de entrega. Essa prática não elimina instantaneamente todos os pensamentos ansiosos, mas transforma a maneira como a mente reage a eles. A pessoa aprende que não precisa lutar sozinha contra cada preocupação. E quando alguém começa a experimentar essa transformação na mente, algo muito especial começa a acontecer dentro do coração. Reconhecendo a presença de Deus nos momentos de ansiedade. Quando a ansiedade aparece, muitas pessoas acreditam que Deus está distante. A mente começa a associar a inquietação com a ausência espiritual. A pessoa pensa que se estivesse realmente próxima de Deus, não sentiria esse tipo de conflito interior. Essa interpretação cria ainda mais peso no coração. No entanto, a presença de Deus não desaparece quando a ansiedade surge. Na verdade, muitas vezes é exatamente nesses momentos que Deus está mais perto, convidando o coração a se aproximar ainda mais dele. Reconhecer a presença de Deus durante a ansiedade é um passo importante no processo de cura interior. Em vez de lutar sozinho contra os pensamentos inquietos, a pessoa aprende a voltar sua atenção para Deus, mesmo enquanto a ansiedade ainda está presente. Esse reconhecimento muda a forma como o coração reage. A ansiedade deixa de ser vista como uma prova de abandono e passa a ser um momento onde a pessoa pode buscar mais profundamente a presença de Deus. Muitas vezes, durante esses momentos, Deus começa a trabalhar de maneira silenciosa dentro da alma. A mente começa a se acalmar gradualmente. A pessoa percebe que, mesmo sem respostas imediatas, existe um cuidado divino sustentando sua vida. Essa percepção fortalece a fé. O coração entende que não precisa esperar a ansiedade desaparecer completamente para continuar caminhando com Deus. Ele pode buscar a presença de Deus exatamente no meio dessa batalha interior. E quando essa confiança começa a crescer, algo muito importante começa a acontecer dentro da alma. A paz que cresce lentamente dentro da alma. Muitas pessoas esperam que a paz de Deus chegue de forma imediata e intensa, como se fosse um sentimento que aparece de repente e elimina completamente qualquer tipo de ansiedade. Mas na maioria das vezes, a paz que Deus produz dentro do coração cresce de forma mais silenciosa e gradual. No início, a pessoa ainda pode sentir preocupação em alguns momentos. A mente ainda pode voltar para pensamentos antigos de medo ou incerteza. No entanto, algo diferente começa a acontecer por dentro. A ansiedade já não domina completamente o coração como antes. Essa paz cresce à medida que a pessoa continua confiando em Deus, continua orando e continua entregando suas preocupações repetidamente. Cada vez que o coração escolhe confiar, uma pequena parte da ansiedade perde sua força. Com o tempo, a pessoa começa a perceber que sua reação diante das dificuldades está mudando. Aquilo que antes provocava grande inquietação, agora é enfrentado com mais calma. A mente aprende a voltar para Deus sempre que a ansiedade tenta dominar os pensamentos. Esse processo não significa que a vida se torna livre de desafios. A diferença é que o coração se torna mais firme. A pessoa descobre que pode atravessar momentos difíceis sem perder completamente a paz interior.
Essa paz não nasce da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus na jornada. Ela cresce dentro da alma como uma certeza silenciosa de que Deus continua conduzindo a história. E quando essa paz começa a se estabelecer dentro do coração, algo ainda mais forte começa a surgir dentro da vida espiritual. Quando a fé se torna mais forte que o medo, chega um momento na jornada espiritual em que algo começa a mudar profundamente dentro do coração. A ansiedade ainda pode tentar aparecer em alguns momentos. Os pensamentos ainda podem questionar o futuro. Mas a fé começa a ocupar um espaço maior dentro da alma. A pessoa percebe que já não reage da mesma forma que antes. Aquilo que antes dominava completamente a mente, agora encontra resistência dentro do coração. Surge uma convicção silenciosa de que Deus continua presente, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Essa mudança não acontece porque todos os problemas desapareceram. Ela acontece porque a fé cresceu o suficiente para enfrentar o medo sem se deixar dominar por ele. O coração começa a entender que confiar em Deus não significa ter todas as respostas, mas caminhar com a certeza de que Ele continua conduzindo cada passo da vida. Com o tempo, a pessoa aprende algo que transforma completamente sua maneira de viver. A ansiedade não precisa definir quem ela é. O medo não precisa determinar suas decisões. A presença de Deus se torna mais forte do que qualquer incerteza sobre o futuro. Essa fé madura não ignora as dificuldades da vida. Ela reconhece que os desafios existem, mas escolhe confiar que Deus continua cuidando de cada detalhe da história. É essa confiança que permite ao coração encontrar paz, mesmo em meio às perguntas que ainda não foram respondidas. Se você sente ansiedade mesmo confiando em Deus, lembre-se de que essa luta não significa que sua fé é fraca. Ela significa que você está vivendo uma jornada humana onde a mente, as emoções e o espírito estão aprendendo a caminhar juntos. Continue levando suas preocupações para Deus. Continue orando com sinceridade. Continue confiando que Deus conhece cada detalhe da sua vida e que Ele está trabalhando mesmo nos momentos em que você ainda não consegue enxergar as respostas. E se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também está enfrentando ansiedade neste momento. Muitas pessoas estão lutando em silêncio e precisam lembrar que Deus continua presente, trazendo paz para aqueles que aprendem a confiar nele.